falar de coisas que são fundamentais, porque são coisas de Deus, dizem respeito à nossa própria vida. Alguns temas aqui vamos falar e o Rodrigo vai nos ajudar cada vez mais nisso também. Castidade. Por que as pessoas não querem mais a castidade como dom de Deus e como certeza de mandamento de Deus? É muito importante saber que a castidade é um chamado de Deus à verdadeira natureza do homem. Porque a impressão que dá é que viver a castidade é uma coisa sobrenatural. E ela é natural. Claro que eu vou viver com a graça sobrenatural. Mas é assim, nossa, é uma coisa absurda que não pode se viver, é impossível de se pensar. Não. Mas uma coisa que eu percebo realmente que mudou muito, se eu sou heterossexual, eu devo viver a castidade, e ninguém vai para os jornais, para a TV dizendo faça sexo, mais sexo, não é? É claro que existe a casa de prostituição estimulando isso, mas a normalidade não é assim. Mas quando a pessoa diz que é homossexual, ela é estimulada a viver isso, a mostrar isso, totalmente contrário àquilo que Deus diz para nós também, que é a castidade. Teve um programa de televisão, que eu não sei dizer o período, o tempo dele, mas ele passou há tempos atrás sobre discussão sobre a castidade, sobre o uso da camisinha. E um médico, num determinado momento, falou que a igreja, quando diz para não usar camisinha, ela está cometendo um crime. Sabendo que isso é um crime, ele disse, não tem outra palavra a se dizer, esse médico dizia. Por que é um crime? Visto que quantas doenças existem hoje, transmissíveis, sexualmente, quantas angústias, os jovens fazendo sexo a rodo. Filhos que nascem. Filhos que nascem. Então dizer não use camisinha é um crime. Quer dizer, você é um sano para começar. E depois, sem compromisso nenhum com a vida. Sendo médico, você deveria ter compromisso com a vida, porque esse é o seu juramento. Agora, castidade é vida, é preservação da vida. A vida se preserva. Eu tenho percebido nessas visitas ao HDT, alguns hospitais, cada vez mais cresce, onde pessoas contaminadas com o vírus HIV. Ninguém se fala mais disso. E a AIDS aumenta cada vez mais. E quando a pessoa descobre, já vai para a UTI, porque não está tendo cuidado, não tendo zelo. E acha que cuidado, para eles, é usar camisinha, qualquer coisa semelhante. O cuidado não é isso. O cuidado é ver a sexualidade na normalidade, é ver a castidade. Se vivemos a castidade na condição que nós estamos vivendo, vai ter problema disso? Exato. E aí olha o homem fazendo o papel de Deus. Solução é camisinha. Aborto. Pelo dia seguinte. É o homem que diz qual é a solução. E soluções fracassadas, inúteis e infrutíferas, porque nós estamos vendo que se aborto fosse a solução, teria diferença, ia mudar as coisas, mas as pessoas ficam cada vez mais doentes, vazias. Então a solução é camisinha? Não é. Então você percebe que o homem está tomando o lugar de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos nos colocar no nosso lugar e deixa Deus dizer o que a gente tem que fazer. E aberrações, cada vez mais aberrações. Por exemplo, dizem sexo anal, que loucura. Sexo oral e qualquer coisa semelhante, não é? Sim. São coisas assim tão absurdas. Órgãos genitais, pênis e vagina. Nada mais do que isso, Exato. não é? Mas as pessoas estão chegando ao absurdo de 3 mulheres na cama como só e vice-versa, cachorro, cavalo, qualquer coisa semelhante. É uma aberração que começou lá, não é? Quando diz para Eva, não, você vai ter prazer e poder, vai ser como Deus, não é? Mas só que o nosso Deus é o Deus da santidade e da pureza. O Deus do mundo é o Deus da sedução e o sexo como fonte de vida para todo mundo, né? Por isso que é importante a gente compreender e na compreensão praticar que a castidade é um serviço. A castidade não é uma proibição, é um serviço de amor a Deus, de temor a Deus, de respeito ao que Deus fez. A castidade é o equilíbrio, é a virtude, né? Tantos santos já nos diziam isso. Claro que eu não vou dizer a frase que eles diziam, mas a definição, a castidade é uma defesa contra o mal, nos defende, nos purifica. Viver a castidade é viver a alegria dos anjos. Por quê? Porque os anjos vivem para servir a Deus. Mas é interessante que os pais dizem para os seus filhos, vocês podem fazer sexo. Aqui é a camisinha, o veneno do contraceptivo está aqui também, a pílula do dia seguinte, só não quero que vocês arrumem filhos. Não é a linguagem do mundo isso aí? E isso é inaceitável, né? Eu não aceito essa situação e não dá nem para a gente tentar dialogar nesse sentido de querer aceitar uma coisa dessa. Isso é inaceitável. Agora, o que o ser humano não tem percebido é que ele está fazendo mal a si mesmo. Então, o ser humano é um ser pensante.
ele é um ser que registra coisas na sua vida. Pensa nisso, isso é natureza humana. Estou falando de antropologia. Antropologicamente, o homem pensa, aí ele sente, ele age, né? Ele deseja e age. Então, tudo que ele pensa fica registrado. Então, estrutura de pensamento, ela é criada a partir do que eu penso, aí eu, né, reflito, desejo, eu sinto, desejo e faço. Agora, o que você está fazendo vai voltar contra você mesmo. A vida é cíclica, pensa nisso. Então o cara fala assim, ó, eu não vou viver a castidade, eu vou fazer sexo porque eu amo minha namorada antes do casamento, né? Estamos falando, porque os jovens me perguntam, por que que a igreja fala que não pode fazer sexo antes do casamento, fora do casamento, se eu amo a minha noiva? Então para pensar. Primeiro que você não pode fazer, porque quando você faz sexo, você tem que ser todo de uma pessoa, inteiro dela. Você tem que tomar parte de toda a vida dela, espírito, alma e o corpo. Você tem que ser todo dela. E como que você vai ser todo dela se você vai se levantar, vai para sua casa, para suas contas, para sua vida, para sua realidade, para os seus compromissos e deixar ela lá? Então você tomou parte dela, você fracionou essa pessoa. Tá errado. Segunda coisa, como é que você vai criar um conceito de honestidade, de fidelidade? Se você fez o sexo fora do casamento com a sua esposa, com a sua namorada, quando você estiver casado, dentro de você está registrado que você pode fazer sexo fora do casamento com outra pessoa que você possa gostar. Isso ficou registrado em você. Você foi infiel no namoro, aí isso vai levar para o casamento. É isso, as pessoas não estão entendendo. Quer dizer, quando eu sou infiel às minhas próprias contas financeiras, eu sou infiel às contas dos outros também, né? Ué, se eu não consigo dar valor ao que é meu, não vou dar o que é dos outros, não é o mandamento? O mandamento parte de qual princípio? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Olha aí. Quer dizer, você vai registrar em você que o que você fizer de bom para o outro é a si mesmo. E a partir do amor próprio que você vai amar o outro. Então faça ao próximo aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Bom, basta ver os efeitos. Como tem sido, eu tenho conversado muito isso com os profissionais de saúde, como tem sido os filhos que nascem indesejados, como tem sido os filhos, até saúde mental deles, hein? Ó, desequilíbrio às vezes de temperamento, de ansiedade, de índice de transtorno, as coisas, os traumas. São filhos indesejáveis, que nasceu no momento em que a pessoa só queria o corpo dela e não queria a consequência dela. Não queria a consequência do amor. E o sexo é mercadoria. Pois é. É instrumento de prazer e de dinheiro. Hoje o sexo é dinheiro, poder e prazer. Sim. É o que o mundo prega. É o que o mundo está dizendo o tempo todo, não é? Que é isso que as pessoas têm de fazer. E aí não tem nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade. E como eu quero ter prazer, como eu quero ficar à vontade, contraceptivos, camisinha, para o dia seguinte, não é? É como se não fizesse parte da minha vida enquanto ser completo. E você quer uma coisa própria, uma coisa prática para você viver a castidade? Viva ao servir a Deus. Eu quando namorei, seja com a Érica ou com a Adriana depois, futuramente, eu sempre tenho que a castidade é fruto do serviço. Você não precisa ficar falando não posso, não posso, não posso, não posso, não. Você vai naquilo que você pode. Ser homem, no meu caso, ser homem naquilo que posso. Vai servir a Deus, vai cuidar dos doentes, vai visitar os idosos, vai trabalhar na paróquia, na evangelização, na missão. Como fruto do seu servir, a castidade vai ser o fruto. E com certeza você vai compreender que a castidade é o grande escudo que vai proteger você de tantos males e de tantas forças do mal, que até vai trazer benefícios para os seus próprios filhos. Você entendeu, meu irmão, minha irmã? Somos templos do Espírito Santo. O impuro peca contra o seu próprio corpo. Nós honramos a Deus no nosso corpo e através do nosso corpo. Castidade, sim. Vontade de Deus, decisão nossa também.